Mateus capítulo 12. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas, em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos do que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E, partindo dali, chegou à sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: É lícito curar nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E, no seu nome, os gentios esperarão. Marcos capítulo 3. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E, olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguiu uma grande multidão da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e da Idumeia, e da além do Jordão, e de perto de Tiro, e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha a ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não comprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. E eles ameaçavam muito, para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa, filhos do trovão. André, e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote. E Judas Iscariotes, o que o traiu. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E, quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: Está fora de si. E os escribas,
que tinham descido de Jerusalém, diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir, antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manetar o valente, e, então, roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias, com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Lucas capítulo 6. E aconteceu que, num sábado, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? E Jesus, respondendo-lhes, disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, e tomou os pães da proposição, e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não lhes era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita amirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E, levantando-se ele, ficou em pé. Então, Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E, olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. E, descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, e de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E, levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome.
Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens falarem bem de vós, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Mas a vós, que ouvis, digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira fazei-lhes vós também. E, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E, se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E, se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, soltai, e soltar-vos-ão. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medides também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e, então, verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa.